Senhor Jesus, novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome e em nome do Pai, nosso Senhor e Criador, com a finalidade de apropriarmos aqueles valores imprescindíveis da nossa caminhada com carinho, com determinação, com aproveitamento amplo das oportunidades que nos surgem. E pedimos vossas bênçãos de equilíbrio e sustentação, a fim de que possamos, com a abertura de nossos corações, apropriarmos o melhor. Que haja de nossa parte não apenas receptividade, mas discernimento, a fim de que os elementos acolhidos, devidamente metabolizados em nosso interior, possam nos auxiliar nos passos, no caminho da renovação. Pedimos vossas bênçãos para os que sofrem, para aqueles que eventualmente que não puderam estar conosco, que eles sejam auxiliados e usufruam também de parcelas do amparo que nos felicita. Agradecemos desde já pela oportunidade que nos é oferecida e pedimos permissão para, em vosso nome e em nome de nosso Pai, e sob a tutela amiga dos nossos companheiros do plano maior, darmos por iniciada a nossa atividade. Que assim seja. Nós vamos fazer a leitura de um texto que nós estamos abordando aqui nos sábados. Vamos partir do versículo número 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nós vamos ficar por aqui e vamos tentar trabalhar alguns aspectos que mais um passo de nossa atividade possa nos oferecer. Quando nós comentamos sobre a produção da erva verde e das árvores frutíferas, que terminou no campo da semente, esteja nela sobre a terra, nós notamos que é preciso essa ótica
para que a gente possa compreender a nossa caminhada evolucional no plano interativo. Todos nós partimos nos lances evolucionais, quando nós não temos experiência ainda, por um processo indutor da misericórdia divina de modo ostensivo. Ou seja, o processo é determinista, praticamente determinista. Agora, relativamente àqueles que já são semente, que entram no processo oferecido para nós, para acrisolar, para fundamentar e fixar os valores daqui, nós temos um processo que já deixa aquela unidade espiritual a dar os seus passos de algum modo com mais expressão, porque já tem nele caracteres implementados, seja no campo do instinto ou seja no campo até racional. Então eu vou explicar isso porque eu sei que muita gente não entendeu onde eu quis chegar quando eu falei isso. Então, um elemento está no estágio e está indo para uma outra cidade. Então, o que ocorre? Nós vamos notar que todo esse encaminhamento é direcionado pela misericórdia. Agora, depois que já houve a conquista, nós temos um domínio pleno. Esse domínio é auxiliado por quem conhece profundamente a área, para fixar caracteres. Então, nós notamos que, apesar da luz já estar presente na elaboração da clorofila pelo processo da fotossíntese, produz a terra erva verde. Nós vamos notar que os luminares vieram depois. É como se essa produção da fotossíntese, na elaboração da luz nos termos da clorofila, com a retenção de um átomo de magnésio para definir essa condição, nós vamos encontrar isso à frente, já na presença das fontes irradiadoras da luz. Nós percebemos a luz, não sabemos a fonte irradiadora. Ela é sempre relativa. Para nós, uma luz que nos chega por reflexo, ela chega pelo intermediário que refletiu. E nós misturamos a intermediação com a fonte. Por isso que para chegar em Deus nós temos que lutar com muito carinho. E até transformamos os intermediários em mitos. E fontes, quando na realidade são refletores. Então a primeira coisa para quem quer avançar é descobrir-se intermediário. Aquele que acha que a mente é criadora, a situação não está boa. Ele vai sofrer decepções e ele tem que ficar atento, porque ele é sempre um instrumento refletor do pensamento divino. Agora, na linha de encaminhamento da sua aprendizagem, tem razão e sentimento. A razão é encontro com base no equacionamento dos fatos. A mente se enriquece entre as ilusões que salteiam a inteligência. No próprio encaminhamento da vida. A mente se desperta racionalmente assim. Você passa todo dia num lugar, vai e volta. Alguém fez um buraco lá, está de noite, você cai. Aí você passa a ficar atento. Eu posso andar no automático, mas eu tenho que estar sempre atento que pode ter um buraquinho feito aqui. Então sua mente projetou-se em outro patamar com base na ilusão. Então tem muita gente que acha que está subindo um lance quando está no normal. É a ilusão de ótica. Só olha assim, parece que está subindo. Pela organização e, vamos dizer, determinadas aplicações. Tem momentos que você toma caliente, vai estar descendo. Você põe um açúcar na boca e toma o café dá amargoso. Não é isso? É a ilusão do gosto, não é isso? Do paladar. Então nós temos as ilusões que representam no campo normal da nossa caminhada aqueles elementos que, vamos dizer, vão definindo o nosso campo intelectivo, a nossa inteligência. Agora nós vamos notar que essa inteligência é que faz o papel de alterar o espelho da mente.
O espelho da mente. Tanto que na figura de Emmanuel, ele nos mostra que o sentimento ou o coração é a face desse espelho. Eu tenho que brilhar sempre e deixar bem limpa pela luta reeducacional. E nós estamos muito em mistura hoje em dia. Nós temos gente que estão querendo, vamos dizer, fazer um trabalho de baixar a linha do equilíbrio no campo até das relações. A gente vê gente que é espírita, mas a linguajar dele é como se fosse do vulgo, é do dia a dia. O que está vendo na televisão hoje com palavrões soltos lá, também fala assim, acha não, esse não aprendeu o que é doutrina. Há uma diferença entre puritanismo, entre uma área totalmente complexa, religiosa, fechada, retrógrada, e daquele que deixa a sua expressão chula. Então nós temos um recado da humanidade. Não pode contar essa piada não, porque o nó está perto, não pode botar à vontade, eu tenho que aprender a ouvi-la. Eu não posso, talvez eu não tenha a minha para contar para a pessoa, se ela não tem uma ética, pelo menos, aproximada daquilo que eu estou propondo. Então nós temos gente aí que solta cada coisa, meu Deus, e faz palestra. Você vê que ele consegue driblar o vocabulário dele na hora da palestra. Tem um drible, não é esse? Que dá vontade de falar. Foi que ele foi na palestra. E às vezes tem uns que soltam, infelizmente. Aqui mesmo na casa nós já vemos, infelizmente, isso. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós vamos na ilusão, centramos e investimos. Para investir tem que ter a semente nela, porque é semeada e cresce. Entra porque já trabalha a síntese da semente e abre-se na análise da árvore, coisa parecida. Então tem que haver uma linha de interação bem inteligente. Vamos lá, Mariana. Mas o senhor falou lá no início sobre a aflição, para as experiências ainda não adquiridas, elas ocorrem em todo o nível evolutivo, ou quando a gente já possui conhecimento, a gente tem que evoluir com base no que já conhecemos? É evidente que é com base no que conhecemos. Porque a evolução não é o conhecer, não. Conhecer é um acidente de percepções. Sem a indução. O conhecimento te coloca na antessala da sabedoria, não na sala da sabedoria. O conhecimento te desafia, levanta os componentes administrativos da sua vida. Você já tem materiais, tem instrumentalidade. Agora, se você souber aproveitar, com esse conhecimento você investe no mecanismo da vida e ela te dá paz. Tem gente que acha que a paz é pelo ler o livro. Eu vou chegar em casa, vou ler esse livro aqui. Esse livro ajuda você a encontrar caminhos para as linhas, vamos dizer, relacionadas com o conteúdo. Eu tenho medo de fazer isso. Tanto que a nossa ligação, eu preciso para cantar, eu preciso de ler, eu preciso. Então nós ficamos nas expectativas das conquistas. Agora aquele que, dentro do preciso, faz vamos dizer, um lance menor, e esse lance pequeno que dá segurança para ele. Senhora, conhecimento é a escala da sabedoria. E a sabedoria? Sabedoria é o estado de alma harmônico, em paz, na faixa evolutiva que o conhecimento dele apresenta para ele. Porque felicidade não depende de ser espírito puro para ser feliz, não. Porque se fosse assim, o universo era sofredor e em lágrimas. Porque os espíritos puros são poucos, relativamente à massa dos princípios espirituais e dos seres da faixa mediana. Então a felicidade nossa e a harmonia está em linha direta do campo do conhecimento e da capacidade aplicativa desse conhecimento. Então quando você dá, vamos dizer, um brinquedo eletrônico para uma criança de 4 anos e dá um carro para o outro filho de 19, o que recebeu o carro reclama do carro. O senhor não me comprou, não queria Chevrolet, eu queria da Ford, sei lá, eu queria tal carro. Né? Esse menino está lá adorando o brinquedo que ele ganhou. Quem está mais feliz? No campo relativo da evolução. Então, é relativo isso, não é isso que nós temos que ter em conta. Isso. Agora, não adianta artificializar a vida. Não adianta. Nós temos visto coisas
muito entristecedores, e a gente às vezes já tem nesse jogo também. Quer dizer, se nós, está certo, nós costumamos dizer assim, que temos que aprender a conviver com as pessoas como elas são. Temos que aprender, senão nós sofremos muito, porque nós queremos enquadrar a pessoa na órbita de nossos conceitos. E não adianta que não. Nós olhamos a pessoa, ela é aquela, tem 20 anos que a gente conhece ela. Mas não fica entregando totalmente, não, se ela pode revelar uma faceta da personalidade dela, a personalidade dela que não te agrada. Não podia imaginar que ia sair dessa pessoa isso. Saiu. Que nós endeusamos as pessoas, acham que elas têm poder de situações que nós não temos. Então, a medida que nós estamos analisando é a seguinte: vamos interagir com carinho e cuidando das nossas manifestações. O que nós estamos fazendo? Qual está sendo a nossa postura? Porque às vezes nós estamos absolutamente certos numa nossa ótica e a vida passando, nós somos a ótica fechada, amarrada, entristecida. Medo de quê? Medo da vida? Não é. A gente está andando direitinho, confiante, não tem que ter medo. É levar a bola para frente com muito carinho. Então vamos ter essa ótica e pensar bem antes de cada passo. Começar com você na porta. Vamos trabalhar bem com a nossa consciência. Quem fez aquilo que a consciência ditou e fez com inteligência e equilíbrio, o que acontece? Se der errado, fator evolucional. Mas quando dá errado e nós cultivamos o erro, chegou 4 e falou, olha direito. Ah não, está certo, olha direito. E foi. Fez, então acha com as ressonâncias menos felizes. Então isso nós aprendemos lá atrás, inclusive o Leão batia muito nisso. Você pensou bem, equacionou, analisou, então vai em frente. Se der errado, paciência. É fator evolucional. Não podemos amarrar a vida e agir de maneira leviana ou inconsequente. Quem falou que não foi você não, foi alguém que lá de é o Adriano aí. Então, cadê? Isso. Essa questão da sabedoria, a gente pode talvez equacionar com a capacidade de reflexão. E eu queria que você trabalhasse um pouco para a gente a questão do sentimento, porque muitas vezes a gente pode imaginar o que seja a vontade de Deus para a gente estar refletindo, e isso seja só uma, como é que se diz, uma suposição e não a realidade. O conhecimento que você tem, que eu tenho, você aplica ele repetitivamente, não é isso? É uma equação que a sua mente depreendeu e ela virou um componente indutor de vida. E você vai aplicando e vai sentindo o coração bem, um coração que vai integrando naquela parte que causa satisfação, mas uma satisfação que a própria consciência amadurecida vai homologando. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, isso é a sabedoria, porque a sabedoria é a sublimação do amor. Então o amor em tese mantém o equilíbrio do universo e carrega na sua intimidade bilhões de caracteres que nós não conhecemos ainda, que aquele é amor. Mas ele é amor, mantendo a sustentação universal, porque ele é irradiado por Deus. Quando nós dinamizamos o amor em nossa ótica, em campo aplicativo da caridade, que nós costumamos dizer didaticamente, sem querer defender tese, didaticamente só, que a caridade é a dinâmica do amor. É o amor aplicado. Ele chega com o luminar do dia, que é o sol, que vem de Deus. E ele bate em nós e nós fazemos o papel do satélite dessa terra dos conhecimentos, porque estamos aqui irradiando. Então o que acontece? A Lua, qual é o papel da Lua aqui em tese? A Lua é satélite da Terra. E a Terra, no final, é planeta do Sol. Não é isso? Mas, de qualquer maneira, a Terra age sob 2 aspectos. Ela recolhe a luz maior e reflete segundo os pontos, vamos dizer, que ela apresenta. Então, o amor que vem é a luz que vem do Sol. Tanto que no livro nosso lá, os Espíritos orientam lá e dizem que a representação maior do Criador entre nós é o Sol. Ele irradia. Agora, o que manda não é o amor que chega para nós, que chega igual para todo mundo. O que manda é a nossa capacidade
de equacionamento dessa luz que nós recebemos e dos seus reflexos. Agora, se minha vida é um processo refletor, eu tenho que ter elementos que estão na noite do desconhecimento para que esse amor que reflete da minha pessoa possa atender essa criatura que está, às vezes, orbitando na minha linha de meus conceitos. Só um bocadinho. Então, isso aí que você está explicando, essa reflexão do amor, já do desperto, ele então representa o luminar do dia. E o da noite seria misericórdia? Sem dúvida, porque essa que nós vemos aqui, estrelas, então vamos analisar aqui com mais calma. Estrela, lua, terra, não é isso? Definindo o sol, mostra as gradações. E que é um processo de reflexões. Nós não sabemos como é que o sol reflete a luz. Para todo defeito, ele é irradiador. Mas ele não é irradiador, ele também é um refletor de luz que nós não sabemos como é que é a elaboração química dessa luz. Alguém falou do lado de cá, você, Maria? Sobre a luz mesmo, os luminares, queria que você me esclarecesse uma coisa que eu fico assim um pouco em dúvida. Nós sabemos que o Sol, os espíritos superiores, estão juntos do Sol também, mandando para nós as irradiações, né, da vida. E o plano, os planetas da nossa galáxia, nós sabemos que tem planeta que também, em comunhão de pensamentos, mandam para nós também pensamentos de amor, de equilíbrio. O plano espiritual dos espíritos, quando Alcione desencarnou, ela foi como uma estrela, né? Aquela estrela luminosa. Os espíritos também refletem essa luz como se fosse uma estrela? Sem dúvida alguma, mas reflete na pauta da sua mente, que é o espelho refletor. A mente é o espelho refletor. Você coloca a mente no sorriso do entendimento, no carinho, numa posição segura, mas com os refreamentos e ao mesmo tempo com as vigilâncias, para não ficar à mercê dos meteoros que caem em cima daquele componente, porque é um processo também. Nós temos instrumentação capaz de sairmos dos dardos que percorrem todo o nosso campo ambiente. E a gente pode enxergar essa como se fosse uma estrela? Mas não é como... Não, aí é outra coisa. Pode até enxergar com a ótica profunda da alma do espírito, mas não é ela forma um espírito, um sistema, um aço, não. Eunice, pode falar? Agora, então esse estudo de fixação daquelas figuras que vocês, eu posso ver que a parábola do semeador saiu a semear e também a figueira brava, depois chegando em Zaqueu. A do semeador, nós entendemos que você pode trazê-la. Desde que você entenda o seguinte, tem expositor que diz assim, uma parte da semente caiu à beira do caminho, é isso que diz a parábola? Então são os corações que recebem assim. Ele está falando para o povo. A semente é a palavra de Deus, o terreno é o povo. O outro caiu no meio dos espinhos. Assim que nós estamos ouvindo palestras do semeador por aí afora. E palestras lindas, obviamente. Agora, quem tem estudado o Evangelho vai notar isso, está trazendo diferente. Uma parte do sol que chega da luminosidade cai nos espinhos da minha dificuldade. Eu adapto aquilo as minhas somas de reflexos, que às vezes são complicadas e até são acúlios que machucam os outros a toda hora. Uma parte do conhecimento eu adapto e não produz adequadamente. Ele é abafado pelas pedras do meu endurecimento, ou da minha confiança que eu nutro, ou da fé que eu ponho em terceiros. Porque Emmanuel comenta assim, a semente que cai nas pedras é quando nós estamos querendo caminhar na fé dos outros. Porque estou aqui graças ao Bezerra. Estou também aqui graças ao Bezerra, mas não posso entregar minha vida para o Bezerra viver os passos que eu tenho que dar. Nem o Emmanuel. Não é isso? Então, o terreno é o seu coração, não os outros não. Então eu tenho valores que são semeados, caem na terra propícia, vai produzir maravilhosamente. E outros vão produzir com dificuldade, e outros não vão produzir nada. Então esses pontos aí casam perfeitamente com o que nós estamos dizendo. Ok? Senhor, respeito do aspecto metafórico,
Eu não preciso, em momento nenhum, entender dimensão física com dimensão espiritual, né? Não entendi, não precisa. Misturar em momento nenhum dimensão física com dimensão espiritual. Olha, essa relação que o senhor faz sim, do sol com o amor, etc. Nesse ponto, sim, tem a essência que é a questão profunda da alma. Agora, você tem que interagir com as questões decodificadoras ou da sua vivência. Perfeito? Então, você não precisa demonstrar que é um santo que está vivendo no meio das confusões da Terra. Certo? Você vai mostrar pela maneira que você reflete, pela maneira que você olha, pela maneira que você abraça um coração, pela maneira que você, vamos dizer, opera uma tarefa. Porque os valores mais tangíveis, que é a matéria, esses valores representam expressões, vamos dizer, elementos instrumentais da ação. Sem eles nós ficamos coagulados no nosso amor. É a luz que Jesus fala no capítulo 11 de Lucas. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Você conhece, está tudo encasulado. Então você, lua, estrela, sol, terra, tudo isso são instrumentos que interagem numa harmonia. O que acontece? Esses valores são pontos em que você opera. Por que você não pode tirar a questão material fora? Porque senão você não tem campo operacional, porque você tem que lidar da sua faixa para baixo, e sua faixa para baixo tem que decodificar. Agora, nesse processo, eu estou aproveitando sua pergunta, que não foi propriamente assim que você falou, mas estou tentando mostrar que tem que ter as duas linhas. Nós somos encarnados por isso, porque senão nós ficamos no plano espiritual só juntando teoria. Lá no plano espiritual tem gente que está aqui, que está com dúvidas, tem espírito. Lá no plano espiritual tem certeza. Porque nós não podemos promover evolução numa matemática com equações. Toda evolução em matemática e de equações nos leva a sofrer. Você tem que matematizar, tem que acionar e depreender, mas tem que sentir aquilo que é o que foi falado agora há pouco. Você admite que tem reencarnação? Não, tem absoluta certeza. Mas eu não vou ficar postulando isso com os outros, não. Eu tenho que ter minha convicção aqui dentro. Agora, isso é o tempo que vai revelando. Agora, não podemos misturar a essência orientadora com a instrumentalidade. Eu fico lendo aqui, esses textos todos aqui, em cima da letra, isso é material didático. E eu me dou por satisfeito com o material didático. Aliás, a grande massa de aprendizes está aprendendo material didático. Ele não está incorporando a essência que o material didático traz. Ele está incorporando o que está escrito aqui. E esse é que é o grande desafio, que nós temos que ficar atentos. Então, quanto mais simbólico, quanto mais natural é o ensinamento, mais o aprendiz penetra quando ele quer. Quando ele é indiferente, ele quer decodificação. Quanto mais se decodifica, quanto mais vamos ao resto do chão na orientação a alguém, mais esse alguém está ineficiente para aprender. Não sei se vocês entenderam. Mas é preciso decodificar para educando? É preciso, cara, tem que educar, tem que explicar. É o caso do catedrático no campo da teologia. Ele conhece Deus com profundidade. E vai dar uma aulinha para um menino de 5 anos. Não adianta que usar a terminologia rebuscada dele, o menino não vai entender nada. Ele vai ter que falar, meu querido, meu irmão, meu filhinho, vem cá, Deus é bom, papai do céu, não sei o quê. E para mim, entendeu. Então é uma questão de adequação. Hoje eu preciso ir à frente, nossa tem amiga mais. lá de lá há muito tempo. Isso, Olha, olha, cara. Voltando nessa parte que você falou da interação, você falou sobre dar amor, refletir amor. Você começou a falar também sobre prestar atenção nos meteoros e dardos que chegam até nós. E parece que no livro Missionários da Luz, André Luiz até chama a atenção para a nossa responsabilidade do que a gente recebe também. Será que você poderia comentar um pouco? Será que eu vou lembrar? Não. Dentro mesmo do que você estava falando, da interação. Dar amor e de
Manter a vigilância, exatamente. Porque senão você acaba dando as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. E é muito desagradável quando você quer dinamizar as coisas, as pessoas, o interlocutor não está interessado naquilo, você fica assistindo. Quando se trata de um coração que a gente ama, a gente até vai até o final da linha, né? Como acontece com todos nós. Aqui em casa que você investe, chega num ponto, você começa a abrir a boca, a pessoa já reage. Quer dizer, então tira o time de campo, espera o tempo passar. Não seria o caso de mudar de método? Não seria o caso de mudar de método? Mas nós temos que ter um desconfiômetro. Você sabe quanto que é um processo de assimilação da metodologia e quando se trata de um processo de acomodação da pessoa no contexto que ela está. Está vendo isso aí, Mariana? Método, se você quer ajudar os outros, tem que saber de tudo. Tem que aplicar todas as metodologias que você possa imaginar. O método Porque sem ele você não progride, você não passa a não ser útil. a determinação do método é fundamental para Sem dúvida, perfeito. Eu estou dizendo que não pode ser só o método em si, porque nós temos que ter uma ótica. É método ou é posição, vamos dizer, cristalizada do interessado que nós estamos querendo ajudar? O interessado não é o caso, né? O nome não está certo, não. circuito fechado. Não circuito fechado, não adianta mesmo. Ô Freitas, vamos lá, e nós temos que passar à frente. Vamos lá, Freitas, depois nós voltamos às perguntas. Uma colaboração. Os métodos quantitativos são ótimos servos, porém maus senhores. Isso no nosso feijão com arroz aqui. Tá certo. Que, aliás, normalmente a gente reúne esses valores pelas linhas quantitativas, que a estatística trabalha quase sempre com isso. Mas vamos para a medicina, por exemplo. Quanto mais você sai do campo somático da medicina e entra para o campo da vida mental, mais nebulosas as linhas do diagnóstico. Né? O quadro é o mesmo, as causas são outras. Não é isso? Então entra aí um campo muito especial. É que não vão chegar num ponto em que não pesa só a linha fechada do sistema estatístico, da quantidade, mas entra a qualidade. E qualidade não é uma soma de coisa para os outros, não. Às vezes é uma palavra. A pessoa, quantas vezes eu ouvi isso na época do Chico? Estive lá no Beraba, não sei o quê, né? Falou uma coisa, ele usou uma palavra que hoje é que eu descobri o que é falar. Uma palavra que ele falou. Porque esperou, não ficou tão preocupado com metodologia. Ele usou métodos, fala e deixa germinar. Não é isso? Crescer, florescer, frutificar e produzir. Vamos lá, rapidamente. É rápido mesmo. Quando nós refletimos a luz, né, que a nossa mente reflete a luz, quando Jesus fala, brilha a vossa luz, seria essa luz refletida ou nós teríamos uma luz também? Temos uma luz interior que apagou-se na involução. Na involução ela apagou. Porque nós incorporamos caracteres no campo do automatismo. Você tem uma bactéria, por exemplo, como o André Luiz fala da leptótrix, ela se oxida na linha ferruginosa. Não é? Fecha aquele casulo. Então a luz é como se aquele levasse ao apagar dessa luz. Mas ela continua encasulada. Então, quando define assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, é uma luz que nós temos que não está resplandecendo. E não tem. O dia que apagar a nossa luz finalisticamente, nós temos que cair num plano assim de total esquecimento, porque a luz permanece, né? E sempre para expressar-se novamente. Eu queria sugerir a vocês o seguinte: e a terra produziu erva dando semente. Então fica para nós esse campo, porque essa semente aqui vai até nas faixas profundas dos espíritos superiores. Começa lá embaixo, nos primeiros movimentos dos seres simples, na manifestação da vida, e lá na frente nós vamos lidar com isso. Só que a semente, que é uma síntese, que pode ser o corpo, por exemplo, ovoide, como nós falamos, ou o corpo mental, perde por ineficiência de arregimentação de valores de formação do corpo. Lá na frente, esse mesmo processo acontece por direcionamento da evolução.
O elemento quer fazer uma visita, não é só do lance mental só, não. Ele quer fazer uma visita a uma galáxia, ele não pode ir com o perispírito dele, tem que ir com o corpo mental dele. Não é isso? A gente tem que saber desvestir-se de tudo isso. Então, esta expressão aqui fica bem tranquila para nós, definindo as conquistas que são encasuladas e depois se expande material em ambiente próprio. A terra onde a semente germina é o material próprio da germinação. E onde os nossos valores possam germinar em favor de frutificação para quem tem fome de conhecimento, essa terra é o campo ambiente onde estão aqueles que nós queremos exigir que tenha luz igual a gente. Ele não tem luz igual a gente, então a gente está precisando de alimentar e ser dado alimento para ele. Nós temos uma tendência, que eu falo muito aqui, vou repetir, de querer ser secretário de espírito superior. Tem jeito. Nós temos que lutar. Tá rindo, irmão? Não, porque é o que nós às vezes pensamos. A gente às vezes, quando a gente vê umas tiradas de quem está do nosso lado, que não dá para entender, e nós também, de nossa parte, fazemos o mesmo com os outros, porque nós somos inferiores, frágeis, então nós temos que saber que está sujeito mesmo. Está sujeito mesmo. Então é preciso essa visão nossa, nos componentes que a nossa companheira Mônica trouxe ali, de nossa vigilância. Nossa vigilância. Porque nós temos os germes até das feras. Quando a gente começa a brincar com um animal meio perigoso, a gente vai de leve e tal, aí tem uns que acham que pode brincar com o leão, brincar com o tigre, tem menos a sua, tem um ano que brinca com o tigre, um dia que arranca um pedaço dela lá, achei que ele estava civilizado, não, me chama domesticado. Vamos lá. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Primeiro lance. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Continuando. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Interessante que a gente nota que esses luminares definem iluminar o dia, que é o plano operacional nosso. E a noite, que representa o campo aplicativo da luz recolhida, não pode ser uma escuridão tão densa assim que nós não aguentamos. Então, não aguentamos como intermediários, nós sem dizer, que recebe, que reflete. Porque notamos que a Lua, que vai estar presente aqui, ela faz um papel, vamos dizer, de quebrar a rigidez, a austeridade da treva, como também as estrelas que nos alcançam com a sua luminosidade, cria aquele lençol lindo, não é isso que nós observamos nas noites, por mais escuras que sejam. Então nós notamos que nós vivemos num plano interativo de todo esse grupamento de expressões da misericórdia superior. E é por esses valores que nós temos aqui, que não definem apenas a natureza ou a intensidade da luz, mas a qualidade também da luz. Se nós ficássemos só em termos de sol e de lua, nós estaríamos num campo relativo, não. Seria quase que um campo absoluto. Nós fecharíamos o circuito em cima desse bloco do sistema solar. Agora, se as estrelas começarem a bafejar a Terra com as suas vibrações, com as suas luzes, porque nós passamos a receber do infinito caracteres de todas as modulações possíveis. Mas sempre no processo de dualidade. Como é? Mas sempre nas projeções da dualidade. Exato. E essa
distância das estrelas para nós, o que ocorre? Elas vão chegando de maneira muito suave, então, cada distância quebra a intensividade. Então, nós recebemos as energias de sustentação, vamos dizer, advindas de todos os cantos que nós possamos imaginar. Então, nós temos dois centros, que é o genésico e o centro coronário, nas duas extremidades. Então, esses dois centros têm que trabalhar acoplados, porque pelo centro superior coronário nós recebemos os valores, e quanto mais a nossa mente pode alcançar, já chega para nós praticamente decodificado. Nós recolhemos valores acentuadamente essenciais. E quanto mais embrutece o campo, nós recebemos energias ou componentes acentuadamente embrutecidos ainda. As nossas pernas, como nós já falamos aqui, fazem um papel captador das energias magnéticas básicas da vida biológica. Agora, o nosso campo superior, na epífise, onde essa epífise marca a região aproximada do centro coronário, nós estamos com as antenas captando valores superiores de projeção de vida. Então vamos ter em conta que esses dois elementos, o coronário com o genésico, formam as linhas. Entre elas circulam energias de alta expressão magnética como energia de alta expressão psíquica. Valores de toda hora. Pode falar. Podemos então aqui, sem viajar demais, eu não sei, associar o versículo 2º do capítulo 3º de João, dessa interação Nicodemos com Jesus, porque ele o procura à noite. Então, o primeiro processo de interação dele era com o dia, dentro das projeções operacionais de Jesus, por isso que ele o reconhece dizendo que ele vinha de Deus em face dos sinais que ele realizava. Sem dúvida. Então, os sinais, você vai encontrar nessa parte aqui. Não é isso? Os sinais são os lances de luzes. Não é isso? Aqui mesmo diz assim. Iluminar na expansão do céu. Não é isso? Iluminar menor para governar a noite. E ele deixa entender numa parte aqui, né? Que sejam eles para sinais, ou 14, né? E sejam eles para sinais. O que significa isso? É que se não houvesse a noite, não haveria aprendizado. Porque você tem a linha captação direta e tem a linha da reflexão. Para refletir, você tem que ter um cerceamento no campo de abastecimento tradicional. Então, nós aprendemos e vamos refletir. Então, esses sinais estão naturalmente no caso que você trouxe do Nicodemo no capítulo 3. O que significa em termos isso? É que se Nicodemo estivesse na plenitude da luminosidade, não tinha que procurar Jesus. Né? Só se procura Jesus estando à noite. Porque quem já está com Jesus está no dia da orientação dele. Então não tem nada errado. Né? Foi procurar Jesus à noite. O que significa essa noite? Não é porque eu estava de noite daqui para lá, diagnosticando o Nicodemo, não. Ele que se autodiagnosticou. Eu estou em trevas. Então você procurou o mestre. Então tem duas condições aí. Primeiro, a identificação da treva pessoal para poder buscar a luz e clarear, iluminar-se. É um processo. E o outro já é aquele que está na órbita irradiadora de Jesus e que tem um papel para oferecer. Ou ele irradia como o Sol, se tiver condições, ou ele reflete como a Terra, ou reflete como a luz, ou como a Lua. Então cada um de nós faz o que pode. Agora, quando se entra no campo das estrelas, é que a situação se torna acentuadamente especial. Porque o movimento solar, na própria intimidade da constelação a que ele está conjugado, faz um papel de circulação que nunca é circular. Todo o processo se dá numa linha
vamos dizer, como é que nós chamamos? De abertura, o elipse, não é isso? Ela tende, naturalmente, a não fechar. Todas as vezes que nós fechamos o circuito, caímos... Nós caímos... Então a semente, por isso que ela só germina em nós e no campo material depois do aflito do sofrimento, né? Que ela vai em busca de uma luz, né? Sem dúvida. Sem dúvida alguma é o que nós entendemos. Não é isso? Quem levantou a mão para perguntar aí? Continua, senhor. Não é que nós paramos? É porque cortou a bateria. Anelipse, né? Exato. O senhor disse que quando nós estamos no ciclo, fecha o processo da aprendizagem. E nós caímos no circuito fechado. O que acontece... Tá bom, tá ótimo. Vamos tentar falar mais alto. Porque se eu deixo, naturalmente, se fecha o circuito, a minha tendência é ficar nessa linha continuada. Então, o que acontece? Eu trabalho numa linha assim. Se eu preferir, como nós temos feito, podemos fazer assim também. Todas as vezes que isso aqui fecha, complica. Então, no momento, nós conseguimos respirar aqui na subida. O que já tem aprendido o mecanismo da evolução, ele não se deixa embalar no automático da descida. Ele se sobe aprendendo e se desce operando. É da lei. Temos aprendido isso aqui, não temos? Aqui nós estamos subindo, arregimentando padrões informativos. Agora vamos caminhar para o processo da descida. Agora, a criatura inteligente, ela vai cair aqui aproveitando a força da gravidade, que está mais fácil a descida, e tomando fôlego para facilitar a passagem aqui nessa linha para uma nova subida. Vocês estão entendendo? Então esse valor aqui, que eu coloquei aqui para mostrar a gravidade em termos de peso de atração dos corpos, então o que acontece? Na hora que eu vou, se eu bobear, eu caio no automatismo aqui. Eu tenho que fazer um trabalho de abertura. Acho que a posição é o bolso. Coloca na cintura. Eu tentei melhorar para não encher. A bolsa fechou o circuito. Então dentro, deu? Então dentro dessa linha, eu posso fazer o mesmo aqui. Quer dizer, em vez de fechar aqui, isso eu estou abrindo para lá. Então vamos notar que eu tenho que aproveitar essa descida das condições favoráveis, do tempo, que tudo começa a favorecer aqui. Para poder aproveitar o embalo e subir, abrindo. Então isso significa adotar o quê? Um processo inteligente, racional, lógico no encaminhamento da vida. Não tem mais condições de se viver como vive o verme na terra, ou como vivem os animais. Estão lá, colocar debaixo das árvores na sombra, só vai levantar e se movimentar quando começa o estômago a exigir comida. Não é isso? Ele sai na busca irrefreável de recursos. Agora, por enquanto, nós estamos assim mesmo. Agora, por que nós temos que pular para a posição do sol irradiador? Porque nós não nos acomodamos diante das leis que imperam só de fora para dentro. Nós começamos a acionar recursos no campo do abastecimento sem aquela preocupação de juntar em celeiro de maneira irrefletida. Isso é que nós temos que trabalhar aqui. Porque a nossa felicidade não depende mais da regimentação de valores. Nossa felicidade depende agora da nossa capacidade de canalização de recursos.
Então, Sol, Lua, todos esses elementos estão emitindo e refletindo na parte, na pauta do que é possível. Todos definindo um projeto espiraloide que a evolução propõe para nós. Então, quando eu falo, por exemplo, do movimento, vamos dizer, de 24 horas, eu estou falando do papel da Terra em torno do Sol. Então, se o Sol está aqui irradiando, no lugarzinho que você está, mas é mais pra cá. então se eu tenho, se eu tenho aqui o Sol irradiando e a Terra está aqui, então o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Só que o Sol está se desloçando, eu não chego nunca ao mesmo ponto de partida. Eu vou abrindo. Então eu faço isso, né? Vou fazendo essa espiral. Isso que diz respeito ao dia, porque aqui está uma coisa importante aqui. Diz assim, ó. Diz aqui assim. 14. Para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E aqui em cima, e fez Deus dois luminares para iluminar, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Onde é que eu quero? Lá em cima que fala, no 14. O 14 que é o central, né? Haja luminares na expansão dos céus para ver a separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Isso é que é importante. Porque é exatamente o movimento da Terra em volta do Sol no eixo dele, dentro da constelação a que nós somos ajustados, e a própria constelação no seu movimento na intimidade da galáxia. Cada um desses elementos, desses grupos, desses sistemas, cada um deles vai operando e marcando linhas de projeção. Pode falar, Sérgio? Refletindo sobre o versículo, nos parece interessante, queria que você explorasse para a gente, que isso acontece depois do terceiro dia. Parece que há um fechamento e se inicia uma nova etapa, onde o orbe estabelece um ciclo mais regular de estações, de situações, e cria-se aí uma condição de um novo desenvolvimento. Passa-nos a impressão de que realmente esse tipo de situação é que vai ocorrer nesse momento da evolução aqui colocada. Né? Esse quarto dia, Sérgio, nós comentamos isso aqui, mas a evolução é para isso, é para ir reciclando e guardando. O quarto dia significa os primeiros lampejos de vitória da projeção setenária, são 7 lances da espiral. Nós temos uma semana de vida aqui, que pode gastar 80 anos, é uma semana. O primeiro dia dessa semana é o nascimento da gente. Depois o segundo dia, esse até que culmina lá do 6º para o 7º dia. Então, se você aproveitou adequadamente o mecanismo da todo o período do seu tempo de reencarnação, no final você é lançado não apenas no 7, que representa o retorno à vida espiritual, mas você entrou no primeiro dia com uma estrutura e com uma soma de caracteres e penetrou o 7º dia dentro de uma linha não de circuito fechado. Se você aproveitou a vida, você jogou para frente, para uma nova oitava, um novo ciclo setenário. Então, o quarto dia significa que você que vem trabalhando aqui alcançou 1260, que eu vou explicar agora mesmo, continuou para fechar os 2520. Tem que repetir isso para vocês. Isso aqui é uma, vamos dizer, é uma figura que nós temos que guardar isso. O que é 1260? Todo o Apocalipse está cheio de 1260. Isso aqui é o grande segredo nosso. Significa a metade dessa espiral centenária. 3 dias e meio. Daniel. Com mais 3 dias e meio, 7 dias. É isso mesmo? Que é o total. Então aqui no 1260 faz assim, uma interseção.
Aqui eu venci a etapa da edificação dos alicerces das estruturas básicas de projeção. Aqui eu estou caminhando célere para ganhar a oitava final, que seria a penetração em novo, onde que aprende. Então, o que seria o 1260? Se eu posso arbitrar em cada laçada 360 graus, que é a medição em graus de uma circunferência, então eu tenho 1, 2, 3 dias, mais meio, que é metade do 7. Não é esse? Então, se eu tenho 360 vezes 3, eu tenho 3 vezes 18, 1080, com mais 180, eu tenho 1260, que é a metade dessa bolsa. Então, quando ele falou quarto dia, pisamos no terreno firme. Já estamos na terra com produção de ervas, não é isso? Com a luz solar, com o sol, com a lua, com as estrelas, já temos um ponto de respiro. Já está entendendo? A transição seria a perição do espírito, o momento dele só com Deus? Toda a transição nós entendemos que é assim. Esse ambiente que eu faço aqui, eu coloco a transição como essa intercessão aqui. Toda intercessão é laboriosa e exige da nossa parte testemunho, coragem, ânimo forte. E nós estamos em que dia? Sábado. Nós estamos na sexta-feira da evolução. Misericórdia, Beto. Nós estamos vivendo uma sexta-feira aqui. Uma sexta-feira já bem para frente. Tá? Só que muitos não vão conseguir pular para a oitava seguinte, não. Então, analisemos. A chegada aqui de 1260, com mais aqui, 1260, define. Projetar para frente, passando para a regeneração. Ou então, se tivermos conhecimentos amplos com responsabilidade de clareamento, com responsabilidade de projeção, o que vai acontecer para nós? Nós vamos permanecer aqui cooperando. Se não tivermos aproveitado os valores que nós impulsamos em nosso psiquismo, nós vamos dar sequência, só que para voltar aqui, nesse ponto, não pode ser aqui, tem que ser em outro ambiente. São os exilados. Então a transição daqui no final dessa espiral define permanecer como estamos, que não progredimos, só que a Terra está progredindo no contexto, como nós vimos ali, ela vai em frente, com a sua característica no contexto dos mundos, como não pode atender às necessidades morais inferiores desse grupo, que não quer progredir, ele vai repetir aqui, vai ser Adão no mundo primitivo, para iniciar a experiência. Esses são os anjos caídos. Agora, o 1260, ele representa 3 dias e meio. Uma conta matemática simples. O que é o quarto dia, então? Então o quarto está aqui para frente. Ela passou da metade, já venceu isso aqui. Então dessa interseção, já ganhou. Ou seja, eu vivi os 3 primeiros dias. E quando eu vivo a metade do quarto dia, eu cheguei nesse processo de interseção. Metade do quarto dia, sem dúvida. Eu cheguei nesse processo de interseção. Sem dúvida. Toda interseção, como o Laís falou aqui, não é isso? É difícil. Ele é desafiador. Agora sempre dá. Quando fala contagem, está lá assim, que época viveu Adão? Aproximadamente, pergunta 51 do Livro dos Espíritos. Na data que é sinais, 4.000 anos antes do Cristo. Você tem 4.000 com 2.000 de evangelização do órgão, 6.000. Então temos 6 aqui, que essa sexta laçada para a sétima. Transição. É claro isso. O que define em todo sentido nós observamos. Nos foi trazido aqui uma imagem assim, o sol com a lua e a estrela, e dentro da cena veio aquela mensagem do Emmanuel que fala do capítulo da solidão no Fonte Viva, que ela começa assim, para todos nós, né? À medida em que esforça elevar-te monte acima, experimenta a solidão dos pinhos.
é o momento todo que cada um de nós vamos aplicar. E o sol, como aquela força maior que é o amor que está dentro do coração de cada um de nós, mas no momento do testemunho, a gente vai no meio dessa solidão mesmo. Quem não aprendeu a passar pela solidão não está apto ao reino dos céus. Não é uma solidão no deserto, Saara, não, viu? É uma solidão no meio do povo. O Emmanuel fala dela no capítulo 180, alguma coisa do Nativismo. As estrelas vêm, seu Honório, como um ponto de referência, de trabalho para aplicar? Como é que é? As estrelas. As estrelas. Ah, sim. Porque nós estamos recebendo amparo. Se o dia o Sol, vamos dizer, estiolar-se, que segundo a ciência vai demorar um bocadinho, pelo menos 4 e tantos bilhões de anos, as estrelas estão indo como nosso refúgio. Honório, eu quero falar uma coisinha, tá? Uhum. Pode ser agora? O Beto trouxe num determinado momento, quando você fala dos luminares, do dia, da noite, das estrelas, ele falou assim, sempre num plano de dualidade, né? Na hora que ele falou isso gerou impacto em mim, porque eu fiquei pensando, já que nós estamos comentando de métodos, a dualidade é um método evolutivo aplicado, nos favorecendo esse crescimento. E me ocorreu o seguinte, antes dos 3 dias e meio, não havia dualidade, não havia nem lua, nem sol. Então nós poderíamos dizer que até aquele momento a evolução dava-se segundo um outro princípio e um outro método, que poderia ser a evolução dentro de um plano automático. Sem essa escolha entre o certo, o errado, o bem e o mal. Então tem a dualidade, sem luz e sem trevas. Mas a presença das estrelas sugere outros componentes que não são, vamos falar assim, assimilados por nós. Como se a dualidade fosse o tom do crescimento nessa faixa de 3 dias e meio, na verdade 3, né? De 3 dias que ainda precisam ser vencidos. Mas as estrelas já como um toque diferencial para outros elementos vivendo fora da dualidade. Tá certo, nós podemos, talvez eu vou falar uma Entendeu o que coisa. eu estou falando? Entendi. Eu acho que você vai compreender isso da seguinte maneira, pelo menos eu depreendo pela sua colocação indagando, eu defino o seguinte, quando é que começa efetivamente os dias aqui? É de tarde ou de manhã? Exatamente isso, porque aqui é tudo nessa linha. Essa parte aqui é muito assessorada. Essa parte aqui representa o seguinte: a pessoa está por fora de um contexto aqui de consciência. Está por fora de um contexto de consciência. Então o que ocorre? Ela vai aqui sem muitas, vamos dizer, preocupações de discernimento. Ela vai no embalo. Está sentindo dor, os espíritos acordam e fazem atacar. Ela está praticamente sem essa, eu sempre entendo, essa consciência. Ela está auxiliada por um impulso, que ela fez mérito aqui atrás nas assadas anteriores. Quando ela chega aqui, nesse momento de transição dos 3 dias e meio, é que acontece o seguinte, é o início da tarde num campo de consciência que ela tem, pelo que ela já conseguiu arregimentar nessa caminhada inicial aqui, nesses 1260 dias iniciais. Então, nessa altura, os espíritos começam a entregar para ela o processo do livre-arbítrio. Quando chega aqui, o grande anseio de melhorar a dor está reduzindo, o anseio de sustentação afetiva que está começando a reduzir, então ela passa a ter uma responsabilidade nesse dia aqui, num processo em que ela interage, em que ela atua, em que ela ajuda, em que ela coopera como componente causal para ter direito disso. Aqui ela está querendo que os efeitos sejam a favor dela. Aqui ela está entendendo já que ela tem que operar as causas pelo livre-arbítrio. Então todo mecanismo que visa a libertação do espírito aqui define esses ângulos. Então realmente eu entendo que isso aqui quase sempre é muito automático. E quando nós estamos passando daqui para lá é que entra esses conflitos nessas interseções.
Agora você faz favor de explicar, assim, para deixar o pessoal bem claro o que é que está passando na sua cabeça. Porque quando ela está trazendo assim já alguma coisa lá no fundo. Vamos lá, Daniela, traz para nós. Não, eu estava querendo... Porque é difícil, Eu né? estou cogitando, né? Isso. Estou cogitando a possibilidade de outros métodos evolutivos para além do plano da dualidade. Então dá uma ideia de um deles. Então, uma ideia seria, se nós aprendemos pelo ensaio e erro, né? Nos terrenos da vivência, então, a gente erra para aprender que aquilo está errado. Ah, então isso eu já sei que é errado. Então, seria um plano analítico da vivência. Num plano sintético, que seria um método, eu poderia aprender com a experiência do outro e com o toque do outro, sem necessariamente passar pela treva para poder decodificar a luz. Mas vai acontecer no futuro. Então aí eu sairia do plano da dualidade. Mas não muda, eu só entendo que não muda o método. Porque o método é projeção universal. O que muda é o seguinte, por enquanto, para poder encontrar a luz, nós estamos tentando eliminar a treva íntima no campo renovador. E levamos impacto pela lei de dualidade aqui de todo jeito. Agora, no grande futuro, como está acontecendo hoje, nós estamos indo ao encontro da treva. É como aconteceu com Nicodemos. Ele vai ao encontro da treva. Eu entendo que vai ser muito difícil escapar das linhas da unidade, da dualidade, da trindade. Isso pode até existir, mas a gente pode analisar. Mais ou menos assim, o grosso da Terra é dia e noite. O grosso da Terra é dia e noite. Evolui só dessa forma, no ensaio e erro. Então, erra para depois acertar. Então, aí, para fazer a roda, né? Vai errando até descobrir como é que faz a roda. Mas a ideia é que essa é a dualidade. É porque a dualidade, quando eu coloquei sempre na dualidade, ela já no mecanismo já processado. Porque tudo começa pela unidade genuína, na qual a gente abre para aprender. E o campo de harmonia, como, né, não, você não, colocou, eu não tô lá ele em se cima, fez não. na trindade. Não, eu não estou lá em cima, não. Eu estou nos passos, no dia a dia. No outro planeta vai ser com outro método. E aí as estrelas seriam nuances de possibilidades de aplicação do método segundo as necessidades globais do grupo. Porque a Terra sendo um ambiente heterogêneo, algumas pessoas não vão precisar dessa dualidade tão ostensiva para poder aprender. Às vezes você fala uma palavra, é bastante, é que ela já desperta um movimento diferente. Igual nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Eu ia falar isso. Nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos querendo sair dos efeitos e a dureza da dualidade para poder estar nas causas. Não estamos chegando, como eu comentei agora mesmo. É quando você procura só um bocadinho para poder aproveitar bem a colocação que ela trouxe. Nós estamos muito interessados com o bem-estar do semelhante, não é isso? Já não está mudando a configuração? Nós estamos perseguindo a luz para evitar que sejamos tragados pelas trevas. Então já é uma sublimação da lei de dualidade. Ela vai sendo cada vez mais, mas eu não sei até onde eu posso dizer que esse sistema tem que ser alterado, essa metodologia, né? Mas eu acredito que é uma questão de enfoque. Tanto que quando eu falei aqui, eu defini que aqui vem na marra a dualidade. E aqui nós podemos amortecê-la. Quando eu me lanço na proposta visualizadora do bem, eu estou entrando no mal como se aquele mal deixasse de ser mal para ser um bem. Quando eu sinto que uma dor de cabeça não é naquele mal violento para me acabar com a minha estabilidade. Ele tem um instrumento ali. De qual estrela que Alcione veio? Sirius. Veio de Sirius, né? Não tinha um projeto lá que ela trabalhava, que era a harmonia musical na Terra? Então, a estrela Sirius tinha um projeto integrativo com a Terra, que era promover essa harmonia musical. Então, aqueles que estão numa faixa de sintonia captam e respondem para a vida, já numa faixa que não é nem de Sol nem de Lua, já de estrela. Já é um diferencial. Só que, não é contestar não, é apenas fazer sublimar o que está trazendo. Só que os que estão avançando com a ideia crística, ele não espera a treva para conhecer a luz. Ele usa a sua luz para dissipar as trevas. É uma questão
de inversão. Não sei se vocês entenderam. Você entendeu o que eu estou comentando? Percebeu? Quer dizer, nós vamos usar a nossa luz para ir ao encontro das trevas, para ajudar. O educador não faz isso? Ele vai e enfrenta os alunos na sua linha de desinformação. E não fica esperando os fatos ocorrerem lá para cá. Ou então despertar a treva nele para descobrir que tem que fazer luz. Fala, Fernanda. Eu até tenho uma dificuldade no raciocínio, às vezes. Para até entender o que a Lenine está colocando sobre dualidade e tudo, porque na medida que eu não estou conseguindo estabelecer a diferença entre luz e iluminar, eu não estou conseguindo fazer a citação do primeiro versículo com ele, quando diz, Deus fez a luz, viu que a luz era boa. E agora eu estou com iluminar e eu não estou conseguindo fazer essa relação. Você está começando a identificar a fonte radiadora. Porque se você não identificar Jesus na globalidade dele, você fica pegando raios da luminescência dele. A luz já existia, não teria a Terra organizada sem essa luz. O Sol já existia desde o primeiro dia aqui. Como é que você vai ter uma Terra orbitando em torno de um astro que não existe? É impossível. Então, vamos analisar. Isso até fisicamente é concebível, porque a Terra durante muitos e muitos bilhões de anos permaneceu envolta em nuvens densas. Se você tivesse aqui no Orbiter, aquela capa de nuvens em volta. Tinha luz, de onde que vem? Primeiro que aparece aqui, qual que é o primeiro mais forte que a gente vai ver primeiro? O Sol. Depois, qual que você vai ver primeiro? A Lua. Depois ele já tem uma estrelinha também ali. Percebendo? É uma questão natural. Então nós também uma coisa, nós temos que ver aquele impacto da irradiação para depois o valor, para chegar um dia nas estrelas. Quando nós estivermos conseguindo pegar vamos dizer, a linha de relação da luz das estrelas com a sua respectiva fonte, nós entramos num estado de graça. Por quê? Porque vamos entrar nas faixas, é o que acontece. Quando se fala em constelação do zodíaco, gerando, por exemplo, os estudos da astrologia, irradiando caracteres, tendências, etc., isso é porque naquele grupo tem determinadas linhas. Então, quando eu olho para a constelação do Cão Maior, onde está Sirius, olho lá para Canópolis, na constelação do navio, eu costumo olhar nas minhas reflexões o que está vindo de lá. Qual é o tônus que reversa essa luz que está chegando aqui agora. Não sei se vocês estão entendendo, não vai ficar com misticismo lá, olhando o céu lá, me vestido, não. Espaço, porque eu estou querendo aprender. Então ocorre o seguinte, nós temos algo que funciona, eu recebo luzes que estão chegando de toda essa esteira de sóis do infinito no hemisfério sul. E os do norte eu não faço. Quem sabe eu não posso estar recebendo luz de Capela, que não é bom, porque eu não estou no hemisfério norte. Porque acho que eu consigo ver a constelação do Cocheiro lá no horizonte, lá em determinadas épocas do ano. Mas está lá bem distante, entre aspas. Está irradiando para os europeus lá ainda. Quem sabe o pessoal oriano está na Europa, ainda está precisando mais desses valores lá. Não sei se estão entendendo. Isso chega, só que nós achamos que tudo é misticismo, que tudo é extravagância, mas não é não. Nós recebemos luzes diretas no campo dos fotônios, que viraram bilhões de anos pelo caminho. Isso alcança quem tem olhos de ver. E os valores, vamos dizer, outros estão chegando. Então é preciso entender que essa irradiação, só um bocadinho, por favor. Essa irradiação que está sendo feita aqui, ela não se, vamos dizer, desaparece, ela nunca chega a zero. Ela sempre vai perdendo intensidade. Se encontra um anteparo aqui, ela bate e volta no fundo, pelas reflexões acaba voltando em cima do próprio fogo emissor. São as ondas que nós irradiamos, acabam voltando para nós. Meio de causa e efeito. Senhor, o problema que a luz, o caminho vem até a hora que o presidente deve ser assim. Na hora que estou muito então, veja só. Nossa companheira lembrou no primeiro dia. Foi criada a luz e as trevas foram separadas. Então já havia dualidade desde o primeiro instante. Existiam duas percepções, a percepção de luz e a percepção de trevas.
mesmo que elas não estivessem organizadas em museios diferentes. Quando eu chego nesse terceiro dia, no quarto dia, aí tem a criação e a separação efetiva de luz e trevas. Então começam a chegar à noite e o dia. Então, ela disse que eu só tenho dualidade a partir daqui. Não, eu tenho dualidade desde o início. O problema é como eu interpreto essa dualidade. Dia, noite, luz e treva. Eu acho que a minha organização, e aí eu começo a entender que a partir de 3 dias e meio eu me torno um ser que tem livre-arbítrio. Posso decidir entre a treva e a luz, entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, mas só a partir do momento que tem luz definida nos seus devidos lugares. Tem o sol, tem o dia, tem a noite, e tem, consequentemente, outros elementos, como é o caso das estrelas, para que eu possa tomar a minha própria decisão, meu próprio caminho. Tá, mas essa é a concepção? É, em parte, porque aqui é dentro de um lance dedutivo que nós estamos falando. Mas nós temos espirais aqui que estão funcionando para o plano especializado de alguma coisa, da música, por exemplo. Aqui você pode ter o livre-arbítrio desde o primeiro dia. Nós estamos falando em tese, percebe? Normalmente o primeiro vem no campo de toda uma assessoria. Mas na medida que nós vamos caminhando, vamos se afastando das circunstâncias impulsionadoras disso aqui. Porque entrou o livre-arbítrio aqui com muita tranquilidade, porque já entende que daqui para frente nós temos que definir que não mudar de piso. Nós temos livre decisão. Então começa nesse sentido, a questão decisória. Nora, então foi quando Jesus disse ao homem da mão mirrada, levanta-te e fica ao meio. Então ele está nesse meio de 1260, livre-arbítrio. Então levanta, se ele queria a cura, que era para ele levantar, ficar ao meio e seguindo. Porque trabalhar para voltar a mão normal para ele pode receber pela misericórdia aqui. Para Jesus, pode interferir que era o uso que era fazer na mão dele? Não pode. Porque senão vira automatismo nosso robô, senão criação de livre-arbítrio. Então ele reencarnou, até na metade da vida ele foi com a mão mirrada por necessidades evolucionais, recolheu aqui. Para se lançar. Hora que ele pediu. Espera só um bocadinho. Vamos lá. Bem rapidinho por causa do horário. Vamos lá. Senhora, essa percepção aí, eu posso ver como aquele momento que Jesus fala da eternidade que serve a Deus de Deus? Sem dúvida. Talvez é, A dualidade é mais uma didática, porque existe treva absoluta e existe. Por mais que a gente não consiga perceber a luz lá existe, né? A gente talvez não tenha sem dúvida. Perfeito. Treva absoluta não existe. Entendeu? Existe o bem na sua grandeza. Quem falou? Você. Nós podemos entender, estou entendendo que quando eu procuro a luz, pela dor, eu estou procurando as trevas. Há momentos que a dor vem, mas eu vou entender a função da dor quando na luz. Agora, quando eu, com a dor, já estou na luz, eu não posso passar a ser estrela para os outros? Passa. E é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje. Nós temos 2 pontos sobre isso que você está trazendo. Isso eu não tenho a menor dúvida que nós estamos estudando isso. Fazer a luz para os outros. E fazer a luz para os outros é saber o volume dos gritos que você dá nas suas dores. Se você está dando um grito menor ou maior, está silenciando. Não para ser mártir. Entende a função da Exatamente. E vamos notar que um dia essa luz vai ser vencida por nós. Mas não é por questões magnéticas de fora para dentro. É uma questão de capacidade administrativa das emoções e dos próprios imperativos do nosso sofrimento. Então isto é o grande segredo que vai vencendo, que nós estudamos agora mesmo, a participação da Lenise. Como é que isso vai desaparecendo? Sublimação, superação. Então hoje a causa para nós é muito mais importante. Nós por enquanto estamos lutando com os efeitos. Falamos isso aqui algumas vezes. E nós temos que aproveitar, valorizar as causas, porque é ela quem representa a semente.
Porque os efeitos são os frutos, nem é a árvore, é o fruto. Quem mais levantou? É o bendito a dor que me visita, Hein? É o bendito a dor que me visita. Exatamente. Mas é tão difícil entender. Eu Aquela sei. chega, né? Pode falar para ela. Entender, eu tentar. Eu também. Bendito nada. A luz do dia, a luz do sol, é para nós trabalharmos. E a noite seria para o nosso repouso. Mas, enquanto o nosso corpo descansa, o Espírito continua trabalhando. É porque na realidade, Não deu pra quanto. ouvir, não. Não deu pra também. ouvir, não. É porque ele fala da noite e do dia, a noite por repouso. Quando é, não é isso? Até quando isso vai acontecer na necessidade de repouso? Ah, tá. Nesse sentido. Então, nós vemos, quanto mais nós caminhamos para a essência, menos necessidade do repouso. E o repouso é consequência dos atritos, do campo mais denso, do campo mais físico. Quem está dotado de um corpo exclusivamente mental, ele não tem que dar repouso às células que praticamente elas não estão sendo trabalhadas, não estão sendo utilizadas. Então é por aí. Quanto mais nós estamos ligados às estrelas retaguarda, mais repouso. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então fala em descanso. O que é o descanso no Velho Testamento? E Deus descansou no 7º dia. É o descanso dessa linha representando a visita da euforia do Júpiter. Esse aqui é o descanso. O descanso é você, numa segunda-feira e não no sábado, você trabalhar com todo carinho na sua área operacional. Ele está descansado. A gente passa até a hora do almoço e esquece, e não sei, vai Consciência tranquila? Então, tranquila. Agora, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos numa base exclusivamente, quase sempre, de sofrimento. Então, um estudo do trabalho vai mostrar isso. Nas faixas superiores, o trabalho não é imposto, ele é espontâneo. Então, o que nós vamos analisar com isso? É que o sábado é eterno, e Jesus só operava no sábado, que é o dia dele. Tanto que o mandamento sábado, com honrar pai e mãe, com amor a Deus, são os 3 mandamentos positivos, que os outros são negativos. Não. Não. A gente projeta o ser para a libertação final. Então, quando está anotado aqui no final desses valores, desses versículos que nós estamos estudando, e diz aqui, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, no dia 6º. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o que cria aqui? Para quem não tem certa experiência, não está no descanso eterno. E vem Jesus e defende. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está revolvendo isso aqui? Não, está mostrando sempre interpretar. Porque muita gente, nós achávamos assim lá atrás, que tinha que morrer e por descanso eterno. Até hoje é fácil. Conquistou a vida eterna, não é vida, é o descanso eterno. Como se nós aguentássemos ficar parados. Quanto mais se avança no campo da espiritualização pessoal, mais nós sentimos ânsia, vontade de ser útil, trabalhar, de operar. Então o trabalho é destinação de todos nós. Agora, o descanso está dentro do trabalho. A gente lê nosso lar não tem, né? O governador não tinha férias, né? 114 anos trabalhando. Né? E não cansa mesmo, não. Na medida que você faz o que você gosta, o que você vibra, sem reclamação, o que acontece? Você não desgasta, porque o desgaste é mental, muito mais do que físico. Quando eu fiz aquele desenho daquela massada, eu pensei numa lei que verticalização, que vai ao caminho de todas elas, que é expansão e ascensão. E eles estão martelando, por isso que eu estou colocando. E achei que esse item, essas duas leis, elas realmente, porque seja onde o físico estiver, se eu estou expandindo o meu conhecimento, eu estou dilatando no plano terráqueo, horizontal. E se eu estou em ascensão, eu estou captando aquilo que está além dele e que vai também abrir cada vez mais. E isso seria alguma coisa que estaria na lei de cada uma das lançadas.
Isso está correto? Está, e nós não vamos entrar na pauta dos astrônomos, dos estudiosos que analisam as leis universais. Mas nós, como espíritas, somos curiosos. Então, para um cadinho, para completar o pensamento. É o seguinte, Maria Helena. Está provado que o universo está em expansão. Você usou aí. Está expandindo. Por quê? Porque decorrente de uma explosão do Big Bang, como a ciência define, não é isso que nós estamos aprendendo aí? Então, uma explosão em cima de um processo de inércia, não tem nada que barra, vai embora. Agora acontece que nós estamos falando aqui, que nós temos a expansão pela árvore que se forma e a compressão ou redução pela síntese da semente. Entenderam? Então, se teve um Big Bang lá atrás, no grande futuro nós vamos ter uma síntese que vai ter outra explosão nos universos relativos. Porque nós não vamos nesse jogo de ciência, nesse particular. Temos que nos curvar. Mas se o universo tinha lá uma esfera que explodiu, essa esfera ocupava espaço. E era o universo, ou não era? Então não dá, não sei como é que a ciência fica nisso, porque eles não tem como. Eles não podem entrar na linha espiritual porque tem misticismo, não dá, casar um com o outro. Então eles estão corretos, então nós não estamos brigando com a ciência, não. Pelo contrário, adoramos esse tipo de estudo. Não é isso? Mas estamos sentindo que da mesma forma que nós temos uma criatura que desencarna com 70, 80, sei lá quantos anos de idade, daqui a pouco está lá um germezinho sendo conectado em duas células que se acoplaram. Ele definindo uma síntese que vai se analisar novamente. Então, o que você trouxe aqui. Então, quando você abre na expansão, você está coletando unidades essenciais para a síntese. E você leva com você no campo sintético, quanto mais espiritualização, mais síntese. Quanto mais linha nas interferências expressivas da vida, mais análise. É uma ideia para vocês incluírem, trabalharem no sistema. Porque nós temos valores que estão sintetizando. E como é que esses valores saem? Por exemplo, aquele que não for humilde, ele não aprende, não caminha com legitimidade. Imaginemos que eu fosse para o meu espaço sideral, na minha libertação, como uma grande árvore ocupando espaços. Aqui está o Conor, sabe disso, o Conor sabe. Não. E a horizontalização? Hein? A horizontalização fica. Horizontalização. Fica nos momentos que você vai ter que operar. É o processo da operação. Você não opera com a síntese. Você vai dar semente para o seu próximo. Você tem que produzir, tem que decodificar. Aí você vai utilizar. Tanto que a associação, que se fala tão pouco, nós não vivemos sem associação. Nós podemos ter algum caractere embutido em nossa personalidade e N reencarnações, está parado ali dentro. Mas um dia eu ouvi um cantar de um passarinho diferente, coisa que está fora. Tanto que nós somos trabalhados pelos processos associativos. Nós vimos uma mãe acalentar uma criança, está chorando e a criança calou. Algo mexe aqui. E nós colocamos lá no fundo do poço um caractere pessoal. Então aqueles que estão evoluindo com segurança ouvem em volta, ou vê em volta, tiram conclusões sem se deixar se levar pela diversificação de propostas de caracteres que possam nos induzir. É para tá bom. Nossa amiga ali, Sonora. Boa patrão. Desculpe, chegou sua vez. Espera aí, Carlinhos. No quarto dia criou-se a noite. Então, a Terra começou a girar em torno dela. Não, já girava. Já girava? Já girava E muito antes, tempo. como que era a divisão Vou te dos falar. dias? Sabe Primeiro, que segundo, esse terceiro? estudo nosso aqui, eu tenho que falar pelo menos mais um minuto aqui. Mas eu chego para cá, o microfone costuma gritar. Mas eu tenho que pegar aqui para cima. Sabe o que nós estamos estudando aqui hoje? Nós estamos estudando mais ou menos o seguinte. Aqui está todo um mecanismo de formação do ar. Tudo onde está se operando aqui. Tá?
Aqui está o espectador. Aqui está passando esse filme para nós. Perceberam? É um filme que está passando para nós. Que é a história da organização do ordem. Então Moisés, assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Começou a história. E a terra era sem forma e vazia, ela tudo disforme. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é água que não. São as moléculas que já se condensaram ali com os princípios atômicos da existência. Tudo está sendo observado. Então notou, na observação de Moisés e seus iniciados, que no quarto dia é que surgiu o sol, a lua, as estrelas, né? E as vidas daqui. Então já existia, já tinha claridade, já tinha fotossíntese. Percebeu? Mas isso aqui não era observado ainda. Aí foi tornando mais rarefeita essa atmosfera. Então, como se as criaturas viessem para cá e eu estou vendo o sol, eu estou vendo a lua. Mas já existia. Deu ideia? É um capítulo. Porque é muito difícil imaginar, de repente começou a movimentar. Pois é. Não, agora tem. Olha, Helena, tem que aula. Vão marcando nossa aprendizagem, então, quando nós ainda estamos lá na rejeição, na terra, formatando a experiência da rejeição do ser valioso. Mas acontece que para nós quebrarmos o ciclo, significa que há insinuações outras. E essas insinuações, repetidas também, elas vão nos levando ao longo do tempo a dar falsa expectativa. Quando nós chegamos no método alto, estamos nós marcando uma oposição entre dois, entre a formação de uma estrutura interna que nós ainda estamos rasteiramente tentando construir e alguma coisa que nos chega. Então, nós estaremos numa relação de oposição. E assim nós vamos, até que chega uma hora que a demanda é muito maior e o senhor repetiu isso há mais ou menos um mês, eu não sei falar como eu falar. E aí nós atingimos o método da complexidade, que é o Salazar, onde todos esses métodos vão ser atentos de acordo com a demanda, mas nós não estamos mais parando, nós não estamos mais centrando o campo numa formação de uma consciência, porque então nós já estamos num plano aplicativo. Isso é válido, porque você vai dando material para... Porque na realidade, então o negócio eu não posso deixar no ar. Eu estou aqui. Eu formo uma dualidade com o meu companheiro que está recebendo pertence à luz que eu irradio. Eu formo uma dualidade, eu sou o ativo e ele é o passivo. É uma forma dualística. Mas acontece, olha como é que é a situação. Se eu cessar meu polo negativo em função do ativo que está me irradiando, que eu estou refletindo. Então eu tenho um polo dualístico com o meu passivo, como faço um polo dualístico com o meu ativo. É da lei. Por isso que eu tenho bipolaridade. Pelo meu negativo eu recolho do positivo superior. E pela minha capacidade positiva eu irradio para o meu negativo. E o pai comigo. Exatamente. Então, resultado, dentro da minha estrutura eu já tenho a dualidade, que é a minha tendência passiva e ativa. Embora eu tenha uma qualidade sexual intrínseca, que a gente pode falar no futuro aqui. Certo? Mas eu tenho direito de acessar as duas áreas. Se eu não tiver uma mentalidade passiva, o mal está aqui, está me falando assim, fala o dia inteiro que eu não estou captando. Estou desligado. Então eu tenho que ter uma linha passiva, aí forma uma linha dualística. O irradiador e o captador. Perfeito? E daí eu vou falar para a Glória aqui. Virou. Eu sou emissora da receptora. Agora acontece que eu estou sendo um instrumento nessa linha dualística. Então eu fico aqui, eu estou falando, mas estou com a mente aberta, recolhendo a fonte aqui. Por isso tem sol, tem terra, tem lua e tem estrelas, são irradiadoras perenes no infinito. Isso é muito interessante. Vamos analisar. Vamos fazer a nossa análise. Não, calma.
Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade única, a esses companheiros, amigos, benfeitores espirituais que nos fizeram a caminhada. A presença, o amparo e a estimulação constante que nos ofertam como expressão da misericórdia, nos sinalizando as escolhas mais acertadas a fim de construirmos a nossa libertação espiritual. Que essas bênçãos que nos chegam possam ser apropriadas à intimidade de nossos corações como estímulos renovados. Rogamos também a Deus, nosso Pai, mantenha acesa em nossos corações a chama da esperança e a motivação para que o nosso propósito de crescimento e luz seja renovado a cada dia e que perseverando nessa marcha saibamos levar a vida o nosso melhor, hoje e sempre. Que assim seja. Com esta prece, agradecendo a Deus, nós encerramos a reunião. Lembrando aos companheiros que a feira lá no Espírito Mineiro começa na segunda-feira. Quando chegar no sábado que vem, não dá para avisar que está terminando, né, praticamente. Inclusive,